Olá, muito bom dia, você que mais uma vez está conosco. Saudamos a todos que estão chegando aí através de mais um programa Café Teológico desta manhã. Você é muito bem-vindo. Estamos aqui iniciando mais um estudo desta manhã de sábado, lindo sábado para você. Hoje, dia 29 de outubro de 2022. Ficamos muito felizes que mais uma vez temos essa oportunidade que Deus nos dá. Você que está chegando, já vai deixando o seu comentário para ver se tudo está ok nesta manhã, através da live aí no Facebook de nossa web rádio Pense Nisso. Já vai preparando também a sua Bíblia, abrindo lá no livro de Daniel, no capítulo 7. E também, você que está nos assistindo, não somente abra sua Bíblia, estamos tomando café hoje aqui, Café Teológico, sempre acompanhado. Bíblia em uma mão, café em outra. Você que nos ouve, não se esqueça. Esta é, mais uma vez, a grande oportunidade que você tem na sua vida. Não perca esse momento oportuno de estarmos juntos mais uma vez para o estudo interativo na Palavra de Deus. A Nara já está conosco. Se a Nara deu o seu bom dia, quer dizer que está ok o nosso Facebook aí. Muito bem-vinda, Nara. Muito obrigado mais uma vez pelo retorno de sempre aí. Muito obrigado de sua audiência. Como eu disse, estamos aqui hoje já com a Bíblia aberta. Daniel capítulo 7, vamos seguir hoje o versículo 15 até o final, acompanhado de um bom café aqui. E eu quero dizer a você o seguinte, você que nos assiste aí, e também aqueles que nos ouvem, o Café Teológico tem oferecimento do Café 35, se você ainda não conhece, conheça, lá na loja da Pense Nisso, adquire, pensenissoteologica.com/loja, adquira o Café 35 e se surpreenda. Coisa boa, temos que compartilhar isso e por isso estamos mais uma vez tendo a grande alegria de estar apreciando de bom café e alimentando também a nossa fé na Palavra de Deus. Então aproveite, adquira este café e sinta a diferença. Um café especial, um café arábica que você precisa experimentar. Andréia Joselane Nogueira Flores está dizendo bom dia a todos. Bom dia a você, que bom que você também está aí conosco. Hoje vamos seguir então o texto, como iniciamos já algumas semanas atrás, nosso estudo do Café Teológico. Lembrando, nós estamos estudando Daniel e é muito importante que você compartilhe esta live também. Compartilhando, você atrai mais pessoas e assim vamos juntos fazendo a missão do Senhor, a qual Ele nos incumbiu. E então, eu digo assim, olha, você precisa também, além de compartilhar, abrir a sua Bíblia, porque a gente foca muito mais a atenção quando estamos com a Bíblia aberta, acompanhando o texto. Eu estou usando aqui a NTLH e você pega a sua Bíblia, já vai abrindo Daniel 7,15, hoje explicando as visões que Daniel teve, visões relacionadas ao fim dos tempos. Então, é importante que você também fique por dentro de tudo aquilo que virá. Letícia Klurch Malfus está dizendo bom dia a você também, a Vanderleia Matias, bom dia a vocês, que bom que estão conosco. Não saia daí, você vai crescer muito no conhecimento da palavra do Senhor no dia de hoje. Como eu disse, a partir do capítulo 7 de Daniel, o texto segue o seguinte, o texto vai falar sobre o fim dos tempos, são profecias relacionadas ao fim dos tempos e ainda mais, o texto ele tem uma ligação muito grande com o texto de Apocalipse, então dá para fazer algumas ligações. Então é muito importante que você permaneça conosco. Muito bem, André está dizendo que ela está de Rio Grande, é sempre bom tê-la aqui, muito obrigado. A gente esteve reunido no final de semana passado aí e foi muito proveitoso. Todos nós crescemos muito em conhecimento quando tivemos aí 12 horas de aulas do Instituto Bíblico Martinho Lutero. Foi maravilhoso e muito obrigado pela audiência também. Vamos lá então, temos aqui o texto, vamos iniciando. Lembrando mais uma vez, você ainda não é assinante da Pense Nisso, colabore conosco. Assine e venha também continuar estudando assuntos da atualidade à luz da teologia, com a Pense Nisso. Estudar a Palavra de Deus é um privilégio, por isso que a Pense Nisso foi criada, para que você também tenha material
em mãos e estudando a cada trimestre com a revista, que chega à sua residência através dos correios. Também você pode assinar lá no site pensinistteologica.com/loja ou diretamente comigo lá no WhatsApp 53999014822. A todos que já são os nossos parceiros, a todos aqueles que estão conosco assinando já a revista, podem dar testemunho e já conhecem esse trabalho também que já passou dos seus 5 anos publicando a revista Pense Nisso. Muito bem, o Café Teológico, então, estamos aí, já são 9h06. Daqui a pouco eu vou compartilhar também lá no canal do YouTube o próprio Café Teológico da semana passada. Se você não assistiu e perdeu ou não conseguiu ver todo, daqui a pouco estará lá, porque é uma sequência. É importante você lembrar que é uma sequência, nós não pegamos um texto paralelo e vamos explicar. É uma sequência semanal que estamos trazendo e você pega o todo. E aí sim você tem a mensagem toda. E é isso que precisa acontecer. O estudo bíblico ele precisa ser o todo. Se você pegar partes, você pode cometer erros e ao mesmo tempo criar heresias diante de selecionar textos e não fazer as ligações com os demais. Porque tudo, além de tudo, é importante lembrar, o texto tem o seu contexto, tem um propósito, tem uma finalidade, tem também o objetivo do porquê foi escrito, tem um público-alvo, enfim. Simone Tim, querida Simone, muito bem-vinda, abençoado dia a todos, a você também. Vamos lá então com Daniel capítulo 7, a explicação das visões. É importante lembrar que a explicação das visões que Daniel aqui teve, ela não foca nos 4 monstros, mas no quarto especificamente. E por quê? E a gente vai dizer assim, especialmente ao chifre que procurou derrotar o povo de Deus. Então aqui você vai perceber que existe uma referência muito grande com o anticristo que virá no fim dos tempos para perseguir os cristãos. O texto diz assim: as visões me espantaram e eu fiquei preocupado com o que tinha visto, diz o autor. Quem que escreveu? Obviamente Daniel. O que ele diz aí? Ele fica espantado quando tem tais visões. Se você quer saber as visões, quem não estava comigo semana passada, está lá desde o versículo 1 até o versículo 14. Agora tem a explicação das visões. E quem explica essa visão? Veja lá. Cheguei perto de um dos que estavam ali e pedi que me explicasse o que eu tinha visto. Então ele explicou assim: quem é este que explica a visão para Daniel? Segundo alguns teólogos que consultei, e a partir do texto que temos do original, um dos que explica para Daniel esta visão é o próprio anjo Gabriel. Quem que é o anjo Gabriel? É aquele que está junto com Deus e é um dos líderes dos anjos, que talvez alguns autores vão dizer assim que é o próprio anjo-chefe, que estaria hoje no lugar de Lúcifer. Antes da queda, antes de Lúcifer se rebelar, Lúcifer ocupava o lugar de coordenar os anjos. Devido à sua rebeldia de querer ser igual a Deus, foi expulso do céu e Deus colocou o anjo Gabriel no lugar dele. Este então explica a visão para Daniel. E o versículo 17 diz assim: os 4 monstros enormes são 4 reis que vão dominar o mundo. Então está muito claro, eu até na semana passada já estive explicando, né? São 4 reis que vão dominar o mundo. Poderíamos dizer são 4 nações com seu poderio e glória. Quem são estes? Já falamos semana passada, o Império Babilônio, primeiro monstro, segundo monstro a Média, terceiro a Pérsia e por 4 a Grécia. E veja o que acontece então. Mas o reino será dado ao povo do Deus Altíssimo. Então virá um 5º, e esse povo reinará para sempre. Depois desses reinos virá o Todo-Poderoso. Jesus volta.
Então, por isso que a profecia não tem mais nada para dizer. Por que ela não tem mais nada para dizer? Jesus está chegando, Jesus está voltando. Não tem mais nada a interpretar sobre isso, porque já aconteceu o que a profecia tinha predito. Então é importante a gente não somente saber disso, mas também ficar preparado. Por isso que Jesus aconselha: vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora que o Senhor vem. Jesus está voltando e a igreja precisa estar cada vez mais preparada para isso. Gilvan Paz está conosco, muito obrigado pela audiência, um abraço, bom dia a você também, Gilvan. Temos então o texto seguindo Daniel capítulo 7, versículos 19. Eu quis saber também a explicação a respeito do quarto monstro, que era diferente dos outros três, que era terrível e tinha dentes de ferro e unhas de bronze, que despedaçava e devorava as suas vítimas e que esmagava com as patas aquilo que sobrava. Referência a um dos últimos reinos, nações que aqui alguns autores vão dizer assim que seria talvez o próprio anticristo, que vem para destruir, causar o quê? Devorava suas vítimas, esmagava com patas aquilo que sobrava. Uma figura de linguagem, lembrando que será tempos difíceis, tempos em que haverá momentos de dor, de tristeza, de perseguição e por aí vai. O versículo 20. Pedi também que me explicasse os 10 chifres que esse monstro tinha na cabeça e o outro chifre que havia crescido, derrubando 3 chifres. Esses chifres que parecia mais forte do que os outros, tinha olhos e uma boca que falava com muito orgulho. Percebe que no versículo 20 aparece 10 chifres. Então veja que esse reino é um reino tão poderoso que começa a perseguir a igreja cristã, e dentro desse reino haverá 10 nações poderosas que estarão juntas num reino. Poderia ser o quê? Uma união das nações? Tudo indica que sim, que vai se unir em prol de uma unificação. Para fazer o quê? Não somente para perseguir, mas tentar trazer a paz no mundo. E uma paz falsa, pois o mundo não pode dar uma paz que o ser humano quer. Isso o próprio Jesus nos diz. No mundo não tereis paz. Quem pode nos dar a paz é o Senhor Jesus. Vejam que essas nações estarão unidas e acontece então que elas trarão sofrimento para cima dos cristãos, porque se julgará que é devido aos cristãos que está acontecendo coisas ruins. E por isso haverá então a perseguição. Em meio a estas nações, acontece o seguinte: virá que aqui percebam que fala de um chifre será destacado, é o versículo 21. Acompanhe o texto. Enquanto eu olhava, esse chifre começou a lutar contra o povo de Deus que estava vencendo. E até que chegou aquele que sempre existiu, que jogou a favor do povo de Deus Altíssimo, pois havia chegado o tempo de esse povo começar a reinar. Quem que esse chifre? E aqui está uma ligação com o próprio anticristo, que em meio às 10 nações haverá uma que se destacará e poderá ser o quê? Não somente um rei, não somente um governo, poderá ser também um sistema filosófico, um sistema de governo que vai vir e perseguir os cristãos de tal forma, como diz aqui, que vai lutar contra o povo de Deus e vai tentar destruir esse povo, e vai tentar acabar com esse povo, e vai tentar eliminá-los. Mas então virá aquele que sempre existiu, referência ao Senhor Jesus. Aquele que sempre existiu, o próprio Senhor Jesus, vai chegar e vai pôr um fim
de tudo aquilo que está acontecendo sobre a vida daquele povo que tanto sofre, especialmente a igreja perseguida. Nós sabemos que talvez o nosso país não tem tal perseguição como o próprio texto aqui nos relata, mas só de ver o texto, não somente nós ficamos apreensivos, mas o próprio Daniel, quando tem essas visões, ele inicia dizendo assim: as visões me espantaram, as visões me deixaram preocupado. Que obviamente, se você crê em Jesus, você vai ficar preocupado. No entanto, o consolo é o seguinte: a perseguição, a dor, a morte, tudo aquilo que viermos a sofrer, terá um fim. Porque virá aquele que vê todas as coisas e sabe do sofrimento do seu povo. E o consolo está ali. Até que chegou aquele que sempre existiu, o nosso Senhor. Ele julgou a favor do povo de Deus Altíssimo, pois havia chegado o tempo de esse povo começar a reinar. Então vem Jesus para colocar fim ao sofrimento, às guerras, à perseguição. Vem Jesus para estabelecer o seu reino eterno. E por isso, da referência, chegará o tempo em que esse povo começará a reinar. E ao final, versículo 23, nós temos ali dizendo assim: a explicação que recebi foi esta. O quarto monstro é um rei. E um reino dele será bem diferente dos outros. Quem é esse quarto monstro? Alguns autores vão dizer que seria Alexandre o Grande, o rei da Pérsia, que a partir dele então começa a se organizar esse reino com as 10 nações. Ele conquistará o mundo inteiro, destruirá todas as nações e as deixará arrasadas. E aí vem o seguinte, o versículo 24, os 10 chifres representam 10 reis que governarão esse reino. Aquilo que antes já expliquei. Um reino muito grande. Dentro desse reino haverá 10 nações que estarão juntas, juntando-se com uma finalidade de trazer o quê? De trazer não somente unificação, uma paz falsa e ao mesmo tempo, dentre estes aparece um que se destaca e vem a perseguição. Talvez você esteja pensando, mas já está acontecendo? Eu poderia dizer, eu particularmente creio que não. Poderá ainda haver estes. E tudo está se encaminhando para tal fim. Se a gente começa a observar o mundo de uma forma geral, a organização das nações, como é que elas estão se posicionando, tudo isso está se cumprindo, literalmente, pois a palavra não falha, ela não erra. E se ainda não está acontecendo, vai acontecer muito breve, pois não tem mais muito o que acontecer. Vejam o versículo 24, que então eu já disse aqui, os 10 chifres representam 10 reis que governarão esses reinos. Esse reino, depois deles, aparecerá outro rei que será diferente dos primeiros. Ele derrotará 3 reis. E aí segue o 25, ele falará contra Deus e perseguirá o povo do Deus Altíssimo. Aquilo que já falamos, procurará mudar a lei de Deus e os tempos e festas religiosas. Então existe uma conotação muito grande com a mudança das leis. E se eu não vou entrar muito no detalhe aqui, que lei é esta? Nós sabemos que a lei de Deus ela é eterna, tem os seus 10 mandamentos, que muitos de nós as memorizamos. E se muda a lei, importante você lembrar que se está mudando a lei, está mudando aquele que fez a lei. Se quer mudar a lei, quer mudar então aquilo que nós cremos como quem é todo-poderoso, todo-soberano. Se tem lei e começa a mudar a lei de Deus, veja que então a gente pode interpretar ali está o anticristo. E nitidamente a gente percebe que o ser humano se coloca em lugar de Deus e quer criar outras leis, mudando a própria lei de Deus. E se muda a lei de Deus, vejam que então ali já tem uma marca do anticristo. Leis de
leis básicas da vida, de não matar, enfim, leis que a gente percebe que estão nítidas no dia a dia da população, de um governo e por aí vai. Observe que também nós temos ali dizendo assim, o povo de Deus será dominado por ele durante 3 anos e meio. Há muitas pessoas que interpretam esse tempo literalmente 3 anos e meio, mas esta não é a melhor interpretação. Por quê? Se estamos falando de um texto profético, nunca se interpreta uma profecia de forma literal. Sempre há muito estudo por trás, primeiro, da numerologia, segundo, também das linguagens proféticas. Quando nós falamos de numerologia, é importante lembrar que o texto, quando diz 3 anos e meio, e esta forma de linguagem volta lá em Apocalipse, onde nós vamos perceber o seguinte, será um tempo limitado de sofrimento. Não é literal 3 anos e meio. Por quê? Se o número 7 é o número da perfeição na profecia bíblica, estudando e trazendo um pouco para você sobre numerologia, é importante você lembrar que metade de 7 é quanto? 3,5. Quando a gente fala em anos, anos é o quê? Anos são diferentes na profecia do que um ano que nós conhecemos de 365 dias. Então, o sofrimento do povo de Deus será um tempo limitado, não será um tempo longo, não será um tempo completo, não será um tempo perfeito, será um tempo reduzido do sofrimento do povo de Deus, que aqui é denominado de 3 anos e meio. Mas depois disso, o tribunal o condenará e assim ele perderá o seu reino e o seu poder acabará para sempre. O tempo do sofrimento vai chegar ao fim. Mas o reino, o poder e a glória serão dados ao povo do Deus Altíssimo. Veja que a profecia ela vai e volta. A gente já falou sobre isso lá atrás, que será de novo o poder, a honra e a glória dada àquele a quem tudo fez, o Deus Altíssimo, que vem para destruir tudo aquilo que foi feito contra o seu povo. E eles governarão o mundo inteiro para sempre. Todos os outros povos o servirão. Todos lhe obedecerão. A ordem da criação restaurada. Esse é o desejo de Deus, desde todo sempre. Infelizmente, desde a queda de Adão e Eva em pecado, essa ordem foi anulada. E o ser humano começou a querer ser Deus. O ser humano começou a buscar glórias para si. E quando isso não acontece, há todo e qualquer distúrbio, perseguição e por aí vai. Mas Deus volta a eliminar aquilo que fez mal, aquilo que causou os danos a toda a criação, para restaurar um reino perfeito, que é onde Deus governa, onde Ele é adorado, glorificado como o único Senhor que é. Então vejam que temos a ordem principal restaurada. E o versículo 28, Daniel vai dizer assim, aqui termina a explicação, eu continuei muito preocupado com os meus pensamentos e o meu rosto ficou pálido, mas eu não disse nada a ninguém. Disse a nós, podemos dizer, né? Ele deixa escrito, então isso fica para nós. Por que esse texto, talvez você se pergunte assim, mas por que esse texto entrou no cânone bíblico? Observe o seguinte, o texto ele entrou no cânone bíblico para que a gente pudesse também estar não somente cientes, mas também conhecedores e preparados para aquilo que há de vir. Muitas pessoas, ao começar a acontecer isso, vão abandonar a fé. Muitas pessoas que talvez estão em cima do muro, que não conhecem Jesus e a profecia bíblica, vão abandonar. Porque virão tempos, e eu não quero aqui assustar ninguém, isso é a profecia que diz, virá tempos de muita dificuldade, de muita perseguição, dor e morte até mesmo. E por isso o final em Apocalipse diz, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida eterna.
Ser fiel a quem? A Jesus? Ao Todo-Poderoso, ao Criador? Pois quem não ficar fiel, infelizmente, perdeu a glória eterna que o reino de Deus vai trazer e vai instalar por todo sempre. A profecia bíblica, não somente aqui em Daniel, mas também o próprio texto de Apocalipse, diz isso. E essa é uma verdade que eu quero assim que você guarde no seu coração e leve consigo. Que é o seguinte: olha, mesmo que venha tempos difíceis, mesmo que haverá o anticristo que vem antes de Jesus, que poderá ser um rei, poderá ser um governo, poderá ser um sistema filosófico, no entanto, sairá nessa unificação das nações, onde elas, com a intenção de querer unificar o mundo, de criar uma só moeda, de criar só um sistema de governo em que todo mundo fique igualzinho, quando as pessoas não ficarem de tal forma com as leis que eles vão criar, então virá perseguição contra aqueles que vão se rebelar contra o sistema de governo desta união das nações. E a perseguição vem então para com o povo de Deus, que provavelmente se manifestará ou não irá seguir as leis desse reino, porque essas leis irão bater contra a lei de Deus. Por isso diz o texto lá, a lei de Deus será mudada nos tempos do fim. Se essa lei é mudada, obviamente que assim como os apóstolos lá no primeiro século da igreja primitiva, eles disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens, assim também a igreja no fim dos tempos se posicionará. E devido a isso vem a perseguição. Queridos, não se assustem. Fica com Jesus, independentemente daquilo que vier. Porque o consolo está ali, tanto no meio da explicação, como também nós temos no final. Até chegar aquele que sempre existiu. Deus não esquece dos seus. Deus não abandona a sua igreja à mercê em meio à perseguição. Deus vê todas as nossas dores. Ele conhece, mesmo que você não entenda e às vezes sinta que Deus esteja em silêncio, e mesmo que julgue que o tempo está longo demais do sofrimento. Virá aquele que sempre existiu, o Deus Altíssimo, na pessoa de Jesus, para instalar o seu reino do poder, da glória para sempre. E nisto nós precisamos nos firmar e esperar com muita alegria. Jesus Cristo vem, e Ele vem para acabar com tudo que nos faz sofrer. Então, como diz um autor, um teólogo, os cristãos, leve isso para casa, os cristãos que creem em Jesus, talvez o único inferno que eles vão sentir na pele será a existência nesse mundo. E será por um tempo limitado, não é eterno. Então, se hoje você estiver sofrendo, lembre-se, um dia isso vai ter fim. Seja lá qual sofrimento for, um dia isso irá passar. E tenha certeza de que Jesus vem para buscar a sua igreja, para tirar desse vale de sombras e de lágrimas, um vale de morte. Lembre-se sempre, Jesus vem para pôr fim nisso, que Ele conhece a nossa dor. E por isso que pela primeira vez Ele veio para cravar a nossa dor, nosso sofrimento lá na cruz e dizer, eu sofri por vocês para dar um lugar a vocês. E isto nós precisamos guardar em nosso coração. Jesus vem, esteja você também preparado para receber o Senhor da igreja e viver com todo e por todo sempre com Ele. Amém. Eu espero muito que você tenha crescido comigo neste estudo de hoje, para que você também possa não somente refletir, mas estar sempre preparado para a volta do Senhor Jesus, independentemente daquilo que acontecer. Também está conosco Ed Krause Schwartz. Bom dia, pastor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Amém.
Nelly Prestes de Souza também, bom dia, bom dia. Se você achou interessante o estudo, gostou, compartilhe com os seus. É importante que você também semeie essa palavra, prepare a sua igreja, prepare os seus amigos, os seus irmãos na fé, para que possam continuar firmes com Jesus, mesmo que a perseguição chegue. Pois será tempos difíceis, sim, mas será vencedor aquele que se agarrar a Cristo. Que você também, assim, guarde isso muito grandemente em seu coração. E eu quero lembrar a você, a gente segue estudando mais o texto, no capítulo 8 agora, onde fala da visão do carneiro e do bode. Então, a partir do capítulo 7, como havia dito, segue falando até o capítulo final, que é o capítulo 12 de Daniel, sobre o fim dos tempos, figuras de linguagem e a profecia bíblica é isso. Muitas pessoas não gostam de estudar o texto devido a isso, porque são figuras de linguagem que às vezes traz até um pouco de medo, mas precisam ser interpretadas sempre à luz da fé e à luz de Jesus. Tirando Jesus da profecia bíblica, só vai trazer medo e pavor. Com Jesus, tem uma luz no fim do túnel. Ok? Então é isso para vocês no dia de hoje. Encerrando aqui mais um Café Teológico, agradecendo muito a sua audiência, um pouco mais breve hoje. Eu quero lembrar, semana que vem a gente não vai estar aqui devido a um evento distrital de nossa igreja aqui. Estaremos lá em Piratini semana que vem, mas daqui a 15 dias retomo com o nosso Café Teológico mais uma vez. Traula Kunzmann também dizendo bom dia, que Deus abençoe você, bom dia. Compartilhe com os seus. Eu fico por aqui com o café, experimentando o Café 35 mais uma vez. Queira experimentar o mesmo, você também pode adquirir lá na loja da Pense Nisso, pensenistteologica.com/loja. Conheça, o Café 35 é um dos nossos apoiadores aqui deste programa. Quero também lembrar que logo mais às 11 horas tem o programa com o Elton Zarnot, Pastor Elton, Culto Doméstico. Às 18h06 de hoje, aqui na nossa Pense Nisso, tem o Arno Stur trazendo o Irma Luster, programa em língua pomerana. Amanhã tem a reprise do Café Teológico às 7, se você está nos ouvindo nesta reprise, muito obrigado também. Às 9 horas, o Pense Pomerano com o pastor Edgar Buslaitsky. Também às 10h03, o pastor Rodrigo Estling, ele assume aqui na Pense Nisso, trazendo para você a Reforma Luterana, somente a Escritura. Vamos estudar amanhã às 10h03 com o pastor Rodrigo Estling. E da noite nós temos também, falando sobre a Reforma Luterana, o pastor Arthur Tcharzuk, no assunto Misericórdia e Reforma Luterana, é o assunto de amanhã no programa O Assunto É. E ao término tem o pastor Alejandro Bulhão, às 21 horas de amanhã, com um lindo programa, trazendo o programa Adoração e Louvor. Seu domingão, final de semana aqui na Pense Nisso, continue ouvindo conosco e agradecendo sempre grandemente. Estamos chegando já à marca de 40 mil ouvintes em nossa web rádio Pense Nisso. Fico muito feliz em saber que você sempre está na sintonia. Um abração também a Reginaldo, que sempre nos ouve e assiste o programa lá na Florida, o programa Café Teológico. Deus abençoe a todos, fiquem na paz, não se esqueça de compartilhar. Tchau, tchau.